Olá, hoje eu vou falar de Salmo 37, que fala sobre temporária a felicidade dos perversos. E diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão, como a relva e murcharão como a erva verde. Neste salmo, Davi inicia ele dizendo que a prosperidade do ímpio, ela é temporária. Estas acabam rapidamente, justamente por causa da forma com que os ímpios procedem sobre a terra, porque estes só praticam iniquidade. E uma vez que eles praticam iniquidade, eles estão bastante volúteis aos acontecimentos da vida. E o salmo continua: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aqui, diferente do que acontecerá com o ímpio, Davi faz questão de mostrar que aquele que põe a sua confiança em Deus e procura alimentar-se apenas de seus ensinamentos, este viverá guardado no Senhor. E tudo o que sobrevier a ele, isso sobrevirá de acordo com a sua fé e confiança de que Deus ouviu o seu clamor, ouviu o seu coração, e que a justiça do Senhor, esta jamais falhará. E quando o Senhor, ele age com justiça, ele age de acordo com a punição e a benevolência que ele tem que agir conosco. O Senhor, ele não vai a mais do que aquilo que ele deve fazer para nos corrigir. O salmo prossegue dizendo: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aqui Davi diz isso porque ele já aprendeu que em muitas das vezes ocorre do justo acabar sendo tentado a agir pela sua própria força contra os perversos. E isso, além de não fazer cessar a má ação do perverso, pode fazer com que o justo acabe agindo de forma que ele mesmo acabe sofrendo terríveis consequências desse seu ato mal pensado. E um ato que é governado pela ira e pelo furor. No mais, quem irá tratar com o homem perverso é Deus. E Deus não precisa da ajuda de ninguém para que a justiça seja manifesta, ela seja feita entre os homens, tanto o perverso quanto o justo. O próprio caminho do homem, dos ímpios e do perverso, este fará com que ele encontre a paga do seu proceder, na destruição, diferente do justo, que será abençoado e guardado por Deus e nele se deleitará. Por quê? Porque com o proceder mal do perverso, ele acaba fazendo muitos inimigos e muitos outros se levantarão contra ele. Por isso que o perverso, ele acabará sendo punido, mesmo que o justo não se levante para puni-lo. Trama o ímpio contra
contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ri-se a dele o Senhor, pois vê está se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Aqui Davi continua enfatizando a que ponto chega a perversidade e a injustiça do ímpio em relação ao justo. Que todo o agir do homem perverso contra o justo é fruto do ódio, é fruto desse rancor que ele sente pelo fato do justo andar no caminho reto. E em auxílio para com os necessitados, que é o órfão, a viúva, os pobres, aqueles que ficam às praças abandonados de qualquer poder da justiça. E que eles passam, os perversos em relação ao justo, muitas vezes eles passam despercebidos aos olhos de Deus, mas eles acham que passam. Mas Davi ressalta que nenhuma obra deles passará desapercebida, nem do justo, nem do perverso, porque Deus contempla tudo. E no tempo certo, Deus, o mal planejado pelo perverso, ele fará com que ele se volte contra ele mesmo, e ele pagará pelos seus pecados. É terrível, né? Será o grande dia em que o ímpio terá de comparecer frente a frente com Deus, no dia do juízo final, em que se fará a justiça divina, e ele perceber que para ele não haverá escapatória, porque o que lhe espera é a condenação eterna. E o Salmo prossegue dizendo: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquiladas e se desfarão em fumaça. Aqui Davi afirma que é Deus quem sustenta o justo diante de muitas dificuldades nas quais este enfrenta no seu dia a dia, e que Deus é quem supre as suas necessidades, pois Ele conhece todos os dias da vida do justo, assim como conhece todos os dias da vida do ímpio. Deus sabe que suas riquezas estão fundamentadas nos seus caminhos. Deus sabe que o alimento do justo está em cumprir a base que o Senhor deixou. E essa base, ela está solidificada em Deus, ao passo de que o ímpio, essa sua base, ela está corrompida, ela está comprometida, e não haverá quem o sustente. Rapidamente elas se ruirão quando vier o momento da aflição. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção.
Aqui Davi mostra que o ímpio e o justo se diferenciam até mesmo na forma quando eles passam por alguma necessidade. Porque o ímpio, se ele precisar de algum auxílio, ele vai pedir, mas ele vai arrumar um jeito, ele vai arrumar uma forma de acabar furtando o próximo o direito de ter de volta aquilo que ele precisou, a restituição do bem que ele pegou emprestado ou do valor ao qual ele lançou mão. Já o justo não. O justo, ele sente prazer em emprestar, e ele não só empresta, como ele acaba dando, porque ele sabe que tudo que ele tem é por honra, graça e misericórdia de Deus. Então ele é capaz de compartilhar e dar o que tem com aquilo que ele tem para aqueles que são menos afortunados que ele, pois ele sabe que na hora da necessidade Deus novamente o suprirá. Todavia, como nenhum homem é perfeito, Davi diz que pode ocorrer momentos em que o justo comete uma falha, e nesta falha ele vem a tropeçar e vem a cair. Mas se este justo, embora ele tenha tropeçado e caído, se ele se arrepender e se mantiver nos caminhos do Senhor, o Senhor estenderá a mão e o colocará de pé. O Senhor fará com que os seus erros sejam perdoados, porque o Senhor, ele analisa o coração do homem. E Davi continua: aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Davi expõe que o homem justo, aquele que procura viver segundo os ensinamentos de Deus, este jamais será desamparado. Ao contrário, Deus o preservará continuamente. Estes alcançarão a vida eterna, pois eles são regidos por preceitos divinos. Assim, todas as suas ações e as suas palavras são sábias e justas. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para que possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Aqui mostra que quando os ímpios, estes vivem enganado, achando que as suas tramas e maldades, elas ficarão impunes, que jamais ele pagará por elas, por essas maldades. Mas isso ele faz porque ele não compreende que o Senhor os julgará. E mais que as acusações que ele impõe contra os justos, estas jamais prevalecerão no dia do juízo, porque quem julga a causa é Deus, e Deus é aquele que conhece o caminho e o coração tanto do homem justo quanto do injusto. E Davi continua: vi um ímpio prepotente a expandir-se, qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera, procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade, quanto aos transgressores serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação do justo, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor nos ajuda e nos livra dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio.
Davi encerra esse salmo declarando que é bem possível que se veja o ímpio prosperar nos negócios deste mundo, que as pessoas vejam que o ímpio sempre ele tem sucesso em tudo quanto ele faz aqui nessa terra. Porém, essa sua prosperidade aqui, ela é passageira, pois o homem perverso, ele está destinado a um julgamento divino. E quando ali recairá sobre ele a condenação eterna. E quanto à sua posteridade, esta será com ele destruída, pois eles continuam a seguir o exemplo de seus pais. Já o justo, na tribulação, este será guardado por Deus, porque é em Deus que eles se refugiam, é em Deus que eles procuram o seu auxílio. Eu termino a leitura desse salmo desejando que todos nós, eu e você, possamos nos gloriar no Senhor e jamais ter uma felicidade nas coisas que são passageiras, mas jamais ter felicidade naquilo de mal que sobrevém ao nosso próximo, porque os perversos, estes descobrirão o fruto da sua perversidade quando for tarde demais, e para eles não restar mais nenhuma forma de reparação do mal que cometeram. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?